E aí, pessoal? Algumas informações que nós precisamos colocar, curiosidades também no dia de hoje, quinta-feira, vento em Porto Alegre, frio. Seguimos ainda nessa linha aí, muita umidade por aqui, mas a gente tem algumas informações do Grêmio ou que dizem respeito também a algo passado pelo Grêmio, que não foi nada muito interessante. Eu digo, Tardelli aprontou mais uma, na verdade, não é aprontar, mostrou basicamente o que ele fez aqui durante o ano passado. Primeiro, logística. Logística. O Grêmio, de fato, deve estar montando toda a sua estrutura para, na segunda-feira, estar em Criciúma. Exatamente. A tendência é que não sejam liberados os treinos. Hoje a gente até pode saber disso no fim do dia. Amanhã, com certeza, vai se colocar a questão das bandeiras, mas a tendência neste momento é que o Grêmio, de fato, vá para Criciúma já no início da próxima semana, segunda-feira, e a partir daí comece os treinos coletivos, algo que tem angustiado muitos dirigentes do Grêmio. O Grêmio já vem há 2 semanas brigando por isso, tentando isso. O Internacional também se uniu ao Grêmio e também, de fato, deve deixar Porto Alegre para poder evoluir nos treinamentos. Se for liberado aqui, me parece que é lógico que essa logística ela mude e aí naturalmente se continue trabalhando por aqui. Mas nesse momento o que se tem é todo o esquema pronto para a viagem na próxima segunda-feira para o Grêmio começar esses treinamentos. E isso tem a ver também com o técnico Renato. Renato que tem aparecido diariamente nas praias do Rio de Janeiro, mesmo com o grupo treinando aqui de forma física, e o Renato já adiantou que quando começarem os treinos coletivos ele estará com o grupo. Então, a informação que se tem neste momento, o Renato tem voo marcado para Florianópolis e um carro do Grêmio, uma estrutura do Grêmio, vai até Florianópolis pegar o Renato na segunda-feira e levar o Renato pro hotel, pro centro de treinamento que o Grêmio vai trabalhar segunda-feira. Tendência, inclusive, neste momento é que Renato chegue antes do grupo de jogadores lá em Santa Catarina, né? No caso lá em Criciúma. Essa é uma tendência, já que a gente discute uma questão de logística e a logística do Renato está montada para que ele chegue em Criciúma. Você vai dizer se é certo, se é errado, mas a verdade é essa, o fato é esse, o Renato vai se unir ao grupo e vai começar esses trabalhos coletivos. E aí eu chamo para as datas, né? Nós estamos no dia 9, nós vamos começar esses treinamentos no dia 12 ou 13, e a partir daí são, se começar o Campeonato Gaúcho dia 26, vão ser pouco mais de 10 dias de treinos coletivos, aí naturalmente só para ajustar o time, que fisicamente está tudo muito bem, e o Campeonato Brasileiro começa no dia 9 de agosto, tem um pouco mais de tempo, 20 e poucos dias, com alguns jogos do Gauchão. Isso vai dar o time vai chegar muito forte lá, bem treinado, bem montado, para dar alegria para o torcedor, que é o que a gente espera. Do ponto de vista de finanças, o que se tem nesse momento, com a finalização dos campeonatos das ligas na Europa, a tendência é que o mercado comece a se movimentar e as contratações comecem a acontecer. O Grêmio está um pouco apreensivo porque nenhuma proposta oficial chegou, muitas sondagens sobre os jogadores, mas oficialmente nada ainda na mesa do presidente Romildo, o que deixa aquela sensação ainda de apreensão, mas me parece que essa é só uma tendência, que isso não vai se confirmar, que o Grêmio deve ter propostas oficiais aí na casa de 30 milhões de euros, entre 25 e 30 milhões de euros, sobretudo em cima do Everton, que é o nome da vez, e o Grêmio vai compor aí, a partir daí, a sua obrigação financeira com a temporada. O que a gente pode dizer além disso é que outros jogadores vão ser sondados, mas o Grêmio não quer vender, não quer se desfazer de mais de um. Em princípio, claro que se chegar uma proposta absurda por outro jogador, pode acontecer, mas em princípio a tendência é que isso fique só no Everton e, mais do que isso, o nome do Napoli ainda é o nome mais forte do Everton em jogar no futebol italiano. Por fim, Diego Tardelli, mais uma vez, em uma entrevista lá em BH, disse o seguinte: estou incomodado, um pouquinho incomodado de jogar como centroavante. Ou seja, aquele amor pelo Sampaoli parece que está mudando já está começando a modificar. Diego Tardelli, ele que foi a representação
do fracasso em matéria de contratações do Grêmio na temporada passada e que felizmente o Grêmio conseguiu se livrar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.